Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui nesse momento para gente poder conversar um pouquinho sobre o livro de Abacuque, fazer um breve devocional, falar sobre dois versículos que eu acho que cabe bastante para essa época que a gente está vivendo. Na verdade, ele serve para todos os momentos da nossa vida, mas eu acho que nesse período que a gente está experimentando essa epidemia, porque a gente está experimentando um tempo que tem sido difícil, sabe? Um tempo de muita incerteza, um tempo de muito questionamento. Eu acho que vai ser bem interessante a gente poder conversar um pouquinho sobre o livro de Abacuque. Bom, antes de eu entrar propriamente no livro, eu queria comentar um pouquinho sobre a falta que faz a gente poder se encontrar para poder adorar a Deus, ou se encontrar para ter uma comunhão, e, e enfatizar como que às vezes a gente não dá valor nessas coisas. Muitas vezes, gente, a gente tem a oportunidade de estar junto, muitas vezes a gente tem a oportunidade de caminhar junto, caminhar de perto, e às vezes a gente não dá valor. Por exemplo, os encontros na igreja mesmo, às vezes que a gente pode estar junto na igreja adorando a Deus, esse tempo está permitindo a gente perceber o quanto isso faz falta, o quanto o suporte entre irmãos faz falta. E eu queria deixar só esse comentário para a gente poder pensar nisso, para que quando a gente puder se encontrar novamente, a gente possa dar mais valor nesses momentos e poder participar mais das coisas que forem feitas, que vão ser feitas, beleza? Bom, como eu comentei no começo do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Abacuque e eu vou ler diretamente já os dois versículos que eu quero enfatizar mais, e depois eu vou explicar rapidamente o contexto e aí eu vou entrar um pouquinho mais nos dois versículos, beleza? Bom, a gente vai ler Abacuque 3, 17 e 18 e está escrito assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esses dois versículos eles são muito profundos, justamente porque Abacuque ele ora para Deus, ele faz uma oração para Deus e dentro dessa oração ele fala isso. E o contexto é o seguinte: na época do profeta Abacuque, ele questiona, ele começa o livro, né? Ele começa o livro questionando a Deus, falando para Deus, questionando por que Deus ele estava vendo tanta maldade acontecendo em Judá, tanta violência, tanta coisa errada acontecendo em Judá, e não estava fazendo nada, não estava tendo nenhuma atitude da parte de Deus para resolver esses problemas. Ele até comenta, né, no versículo 3 do capítulo 1: Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim? Também há contendas e o litígio é comum. E Deus responde à oração, Deus responde à queixa dele. Só que a resposta de Deus para Abacuque, ela é uma resposta que meio que assusta Abacuque. Ele não esperava pelo que Deus ia falar, pela forma como Deus respondeu para ele. Deus, ele, no versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 1, ele fala para Abacuque que ele vai levantar os babilônios para poder exercer juízo sobre Judá. E ele fala, ele descreve toda o povo da Babilônia, fala como que eles são, e aí fala que esse povo iria tomar, ajudar, enfim. E aí Abacuque, ouvindo isso, ele se assusta, né? Ele meio que fala: mas como assim? Eu estou pedindo ajuda para o senhor fala que o senhor vai trazer juízo sobre a minha nação, sobre Judá. E aí ele questiona Deus novamente. Aí do versículo 12 até o versículo 17,
ele questiona Deus, requestiona Deus, na verdade, e ele fala no versículo 13 assim: Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Ou seja, ele está falando, como assim um povo que é ímpio, um povo que é pagão, vai tomar a nossa terra, vai invadir a nossa tribo, e sendo que a gente é tão justo? Ele fala isso para Deus. E só um parênteses, né? Muitas vezes a gente acha que a gente merece as coisas de Deus, né? Muitas vezes a gente acha que porque a gente faz, a gente merece. Só que daí Deus responde para Abacuque de novo. E eu queria ressaltar aqui o versículo 4. Ele responde e fala para Abacuque assim: Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Aqui Deus deixa claro para ele que não existe diferença por conta das ações das pessoas, por conta do que cada um faz. Deus deixa claro para ele que somente pela fé que a gente é justificado. E essa fé é em Jesus Cristo. E então ele percebe, né? Daí do versículo 2 até o versículo 20, do capítulo 2, Deus responde para Abacuque. Nesses versículos ele fala isso que eu acabei de comentar, e ele comenta todo o juízo que iria cair sobre o povo da Babilônia também, e enfim. Então Abacuque ele entende o que Deus queria dizer para ele. Ele entende que era necessário esse juízo de Deus, porque toda tribulação, todo problema que a gente passa, eles não são em vão, né? Eles são para a gente poder crescer, para a gente poder amadurecer, ou para a gente poder voltar os olhos para o Senhor. E nesse caso aqui, Deus queria fazer o povo de Judá voltar os olhos para Deus. Se você vê na história, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, diversas vezes, em diversos momentos, Deus ele permite alguma catástrofe, alguma coisa acontecer justamente para o povo poder voltar os olhos para ele. Enfim, aí no capítulo 3, Abacuque faz uma oração, uma nova oração para Deus, e dentro dessa oração ele fala esses dois versículos que eu li para vocês no comecinho. E entendendo isso, entendendo o porquê que Abacuque fez essa oração, entendendo o contexto daquele tempo, daquele momento que ele estava vivendo, a gente consegue compreender que ele entendeu que Deus ia trazer um juízo para o povo, e mesmo assim ele disse que ele vai se alegrar no Senhor. E mesmo assim ele fala lá no versículo 18 do capítulo 3, no versículo 17, quer dizer, não, no versículo 18, desculpa. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo ele sabendo do juízo que viria sobre o povo, mesmo ele sabendo de tudo que Deus tinha falado para ele mesmo assim se alegraria em Deus. Eu queria trazer para a gente que a nossa alegria ela não deve estar nas circunstâncias. Eu entendo que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, como a gente está passando agora. A gente sabe que existem pessoas que estão passando fome, a gente sabe que existem pessoas que estão perdendo entes queridos, e mesmo assim, mesmo a gente sabendo de tudo isso, isso é difícil, gente, mas mesmo a gente sabendo de tudo isso, a gente precisa se alegrar no Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida não é aqui. A gente sabe que isso daqui vai passar. A gente sabe que o que a gente vive aqui na Terra é passageiro. A gente está aqui, mas a gente não pertence a essa Terra. A gente não pertence a esse lugar. Isso daqui tudo vai acabar. A nossa alegria vem do Senhor Jesus. O nosso motivo de exultação vem do Senhor Jesus. Por isso que ele fala que mesmo que não haja frutos na videira, ou seja, mesmo que não tenha, mesmo que as coisas não estejam acontecendo naturalmente, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que a minha salvação, eu sei que o que eu realmente preciso, o que realmente importa, está assegurado e foi pago por Jesus Cristo, está assegurado em Jesus Cristo. Eu queria trazer esse pequeno estudo, esse pequeno devocional, apenas para a gente poder se lembrar disso, para a gente poder se lembrar de que a gente tem um Deus que está acima de todas as circunstâncias, que está acima de qualquer tipo de epidemia, de vírus,
e que Ele está no controle de todas as coisas, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido e que a gente possa se apegar mesmo no Senhor, que a gente possa ter os nossos olhos voltados totalmente para Ele, sabendo que Ele está no controle de todas as circunstâncias, tá bom? Que Deus abençoe vocês, eu espero poder vê-los em breve novamente, poder estar perto, estar junto e adorar o nosso Deus junto novamente. Tá joia, gente? Deus abençoe, abração.